Hey gente, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre o assunto da semana, aquilo que todo mundo está comentando, que é o caso, de machismo envolvendo o ator José Maier e a figurinista da Globo, Eu me senti na obrigação de conversar com vocês, alertar a importância da gente falar disso e analisar, digamos assim, uma parte disso, que é como a nossa geração ela está mudando os conceitos e atitudes mesmo da sociedade, seja pelas redes sociais, seja sendo mais intolerante a esse tipo de atitude que no passado basicamente a gente ouvia, ficava calada, tinha medo, e hoje felizmente a gente está avançando passo a passo nessa luta, Quem tem mais de 30 anos percebe uma diferença muito grande, da época em que a gente era criança e adolescente, de como que a gente lidava com esse assunto, Eu me lembro que quando começou essa questão da puberdade, acho que eu tinha uns 10, 11 anos, eu tinha muita vergonha do meu corpo, de mostrar meu corpo, por conta daquelas piadinhas dos meninos da escola mesmo, começaram as gracinhas, sabe? Isso pra menina, pra criança, é muito complicado. Por exemplo, quando começam a aparecer os seios, a gente começa a ter aquele corpo feminino, a cintura fina, começa a despertar atenção, todo mundo começa a olhar, o primeiro sutiã. Eu não sei vocês, Algumas meninas ficavam ansiosas para usar. Eu não tinha essa ansiedade toda não, porque eu me achava muito criança para já ter essa transformação toda no corpo. Mas aí a gente vê, como que desde aquela época, gente, muito novinha ainda, a gente tinha que lidar com isso, de talvez esconder o corpo por conta de medo. Olha só como que o assédio começa tão cedo. E depois, na adolescência, a coisa piora. Eu me lembro que eu tinha muita vergonha de mostrar até mesmo as pernas, de ir de shorts para a escola ou saia. Eu simplesmente queria que meu corpo não fosse o tema de atenção, tá? E aí você percebe que a situação vai ficando pior quando você anda na rua e começa a despertar a atenção de homens, Não só do seu colega da escola, mas de homens mesmo, de maiores de 18, de pessoas que, sabe, isso é crime, gente. Isso é pedofilia. Hoje a gente tem esse conceito, graças a Deus a sociedade evoluiu. As próprias mães mesmo orientavam as filhas, escutou comentário na rua? Não liga, vira a cara, nem não responde, porque pode acontecer pior. E era isso que a gente fazia. Eu lembro também que eu já fui até perseguida na rua uma vez por um cara. Eu devia ter uns 16 anos, mais ou menos, minha cidade é pequena, do interior, andava muito de bicicleta na rua. E certa vez esse homem mesmo começou a me perseguir de carro e parava e puxava assunto e queria saber meu nome. Eu lembro que eu menti o nome, não dava conversa, mas a pessoa te perseguia. E eu não sei porque eu não contava pra minha mãe, não sei se eu não achava importante ou eu tinha medo que ela me proibisse de andar de bicicleta. Então, às vezes, olha só que louco, Eu tinha medo de perder minha liberdade. É um absurdo, gente, perder a liberdade porque um homem ou os homens estão mexendo com você na rua, Hoje, nossa, a minha atitude seria completamente diferente, completamente. Primeiro que eu contaria sim a minha mãe, talvez eu pedisse pro meu pai me acompanhar, não sei, ou até ir na polícia se fosse o caso, sabe? Esse tipo de coisa a gente não pode mais deixar acontecer. A gente tem que ter o poder de denunciar ou ir na polícia, mas que seja uma coisa assim, não olhada, é assim mesmo, não é uma coisa tão importante. Porque, poxa, muitas meninas são estupradas desse jeito. É séria, a coisa é muito séria pra gente ignorar. E avançando nesse pensamento, eu acho que até algumas de vocês já passaram por isso também, por essas situações, Quando a gente entra no mercado de trabalho, aí a gente também começa a lidar com o assédio dos colegas, que é um assédio disfarçado. Sabe aquele assédio assim de elogiar, nossa, como você tá bonita hoje, e começa a vir de mansinho, quando você vê o cara já tá te chamando pra sair, às vezes, muitas vezes é casado, não tem um pingo de respeito nem com você, nem com a esposa e filhos, ou seja lá o que for. Quanto tempo a gente teve que lidar com isso, Quantas mulheres ainda lidam com isso? A gente não tem mais que aceitar nenhum tipo de assédio, a gente não tem que ficar desconfortável pelo fato de ser mulher, não é?
Outra brincadeirinha horrível, repara, quando você passa por um grupinho, quando tá alguns homens reunidos, você passa, cumprimenta, é educada, você passou, os caras estão olhando pra sua bunda. E a gente sabe disso, às vezes a gente respira e fala, putz, agora eles vão olhar. É toda uma mudança que tem que acontecer. Eu fico muito feliz com atitudes como a da Su, a da figurinista, que não teve vergonha, não teve medo. Na verdade, assim, olha só, ela disse que enrolou 8 meses, né? Imagina aquilo dentro dela, como que estava se processando, né? Porque quando envolve o profissional, a sua carreira, você às vezes respira, você chega a tolerar esse tipo de coisa, mas extrapolou o limite, né, gente? Então, que sirva sim como exemplo para que a gente não aceite mais, não tenha medo do patrão, não tenha medo de sair da empresa, que a gente haja antes como mulher do que como empregada, profissional. E isso de dividir com outras mulheres é muito importante, porque a gente ganha mais força, a gente sabe que não é, exemplo, não sou só eu que já passei por todas essas situações. Eu tenho a certeza que muitas de vocês, para não falar acho que todas, já passaram por algum tipo de assédio, um tipo de cantada, um tipo de brincadeirinha ridícula, né? Que tivemos que ignorar, fazer de conta que não aconteceu, mas que hoje, gente, não é mais assim. Então, quando eu digo que a nossa geração realmente tá ali fazendo a diferença, tá mudando esse conceito, tá mudando o pensamento. Se não muda o pensamento, tem que mudar a atitude, né? Nenhum homem sabe e nem vai saber o que é ser uma mulher. Ele pode ter uma empatia, tentar entender, mas ele nunca vai saber como é ser mulher e tudo que a gente passa. E tudo que a gente passa em casa, no local de trabalho, a gente não pode ficar calada. A gente tem que sim atrás dos nossos direitos, a gente tem que sim entender o que é feminismo. Gente, pelo amor de Deus, mulher, se você não sabe o que é feminismo, dê uma googada, pesquisa, que se existe alguma coisa que é totalmente ao seu favor, é o feminismo, entendeu? E chega outra coisa, as mulheres precisam ser mais unidas. O que a gente percebe ainda é que há uma competição muito grande entre uma e outra, ou por beleza, ou por, às vezes no trabalho, né? A gente tem que ser mais unida, a gente tem que lutar por ter maior reconhecimento na empresa, sem que uma tenha que anular a outra, né? Temos sim que ter mais cargos de confiança, temos que ganhar os mesmos salários, temos que ter direitos, sei lá, no período menstrual, que só uma mulher sabe o que é uma cólica menstrual, o que é uma TPM, o que às vezes tem que faltar por não aguentar trabalhar de tanta dor. Então esse é o meu recado. Temos muita coisa para mudar ainda, mas se a gente olhar para trás, igual eu fiz aqui nesse vídeo, e a gente ver como era, né, na nossa infância, na adolescência, que a gente simplesmente tinha que ignorar por medo, vergonha, né? Às vezes de ser taxada de trouxa. Então a gente tem que parar com isso e continuar manifestando toda a nossa indignação e toda a nossa vontade de igualdade. E eu reforço, mulheres, unidas nós somos mais fortes. Bom, meninas, é isso então. Eu gostaria muito de ouvir os comentários de vocês, se vocês já passaram por esse tipo de experiência. Divida esse vídeo com os amigos, se você gostou também. Vamos falar desse tema, vamos disseminar essas ideias, vamos mudar, vamos avançar mais ainda, tá legal? Se você ainda não estiver inscrito no canal, aperte aqui para se inscrever, que sempre tem temas muito legais, muito bacanas da nossa geração. Pessoal, grande beijo. Até o próximo vídeo.